Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de abril de 2026. São 16 horas, horário de Brasília. A Rússia à beira do colapso. A conta chegou, né? Eu já tinha falado para vocês há uns 2 anos que eu tenho falando que eles vão entrar em colapso. Primeiro por causa das sanções, depois por causa das perdas frente ao exército ucraniano. Estão, de fato, perdendo muito. Estão sendo aniquilados, estão sendo neutralizados, obliterados como um todo, né? E a economia russa está à beira do colapso. Eu vou relatar para vocês por quê, né? Após decisões desastrosas do Kremlin que destruíram o futuro da Rússia. Ou talvez o ditador da Rússia, que sonhava em ver a sua grande União Soviética reerguida, com ele como o tsar, como governante, ele nunca sonhasse em ter uma Rússia com futuro como o futuro da Europa. Por isso ele tem inveja da Europa e quer destruir a Europa, porque é um incapaz de fazer isso. Ele jogou todo o dinheiro da economia nessa guerra, que errou na decisão de começar essa guerra, inclusive. Então, nesse vídeo, eu vou revelar como a elite russa agora está tentando transferir o custo bilionário da guerra para a população, enquanto seus lucros também evaporam com os portos em chamas e outras perdas que eles têm, né? O ditador da Rússia convocou-os para contribuírem com a guerra. Eles têm dinheiro fora, inclusive, né? Mas não estão querendo fazer isso. E numa reunião com o ditador, que eu vou relatar em mais detalhes, eles sugeriram isso ao ditador. Não, vamos pagar, o povo paga isso, aumenta os impostos, aumenta outras coisas, aumenta o tempo, hora de trabalho. Mas vamos ver com detalhes isso aqui. Não quero dar um trailer aqui para vocês antes disso, não. Então peço para você que gosta de ver a verdade, aqui você vai ver a verdade sempre em todos os vídeos, mas esse fato é muito interessante. A conta chegou e eles estão em colapso e vão entrar, né? E não vai demorar, não. Assista até o fim para ver a realidade por trás da propaganda, que eles mentem para todo mundo, mas inscreva-se no canal, né? Dê um like, compartilhe e comente sobre o fim da era do petróleo russo. Eu conto com vocês, né? Não se esqueçam, aqui vocês veem a verdade. O canal do Velgas é o canal da verdade. O que estamos testemunhando hoje é o início da paralisia total da economia russa. Uma consequência direta de uma guerra de agressão baseada em cálculos errados, em pura ambição, em pura arrogância, sem nenhum cálculo, eu acho, né? Sobre mentiras de gente que não entende nada. A Rússia está ficando sem fundos e a estratégia sem fundos financeiros, né? E a estratégia de Putin de usar o petróleo como escudo financeiro foi desmantelada, né? Foi desmantelada com uma capacidade muito grande pela precisão ucraniana, que eu não vou relatar aqui agora, que foi esses últimos ataques contra Ust-Luga e Primorsk, onde 40% das exportações passavam por ali. É um número muito grande. E ainda ontem, né, entre o dia 5 e 6, eles arrasaram com o Novorossiysk também, né? E com aquele outro terminal ao lado ali também, que fica em Novorossiysk também, que é também de exportação de petróleo. Ou seja, a Rússia não tem mais o que exportar. Ela pode ter, mas não tem por onde exportar. Os terminais de exportação que deveriam garantir o fluxo de dólares para o ditador da Rússia, para o Kremlin, para a Rússia, foram transformados em pilhas de ferro retorcido e cinzas. Com os portos de Ust-Luga e Primorsk severamente danificados, a promessa de lucros recordes com a alta do petróleo global tornou-se uma ilusão inalcançável. E eles tinham ganhado um presente para fazer isso. Um presente que Donald Trump deu a eles, tirando as sanções do petróleo. E não adianta agora, pode tirar todas as sanções, que enquanto ficar como está, eles não têm como exportar. E não tem também o que exportar, porque já a gasolina foi proibida, o óleo diesel foi proibido também, face às destruições que a Ucrânia causou por toda a Rússia. A Ucrânia não apenas se defende, ela destrói, sistematicamente destruiu a capacidade de Moscou escoar a sua única fonte de riqueza: petróleo e gás, né?
Então, é uma ilusão inalcançável esse presente que eles ganharam, de muito bom coração, uma pessoa de coração bom deu para eles, não se importando com as mortes na Ucrânia, com os crimes, com os estupros, com o sequestro de crianças, etc. Vamos dar um presente a Putin. E ele, presente de Páscoa, que ele não pôde usufruir e não vai usufruir nunca. A Ucrânia agiu imediatamente. Diante desse cenário de terra arrasada, econômica, os oligarcas que antes apoiavam entusiasticamente a invasão, agora tentam salvar as suas fortunas pessoais, mas não querem entrar em choque com o ditador porque terão que lutar também para salvar as suas vidas. A nova tática da elite russa agora ficou clara, né? Transferir todo o ônus financeiro e social da derrota iminente para os ombros dos cidadãos russos. Propostas, na minha opinião, absurdas, né? Com uma jornada de trabalho 12 horas, né? E semanas de 6 dias. Lá eram de 5 dias, mais ou menos parecido com o Brasil, guardadas algumas dimensões, salários e benefícios, né? Isso revela o desespero de um sistema que não tem mais como se sustentar. Então vamos passar para os trabalhadores, vamos passar para o povão. Empresários como Oleg Deripaska, eu cito Deripaska porque o Oleg Deripaska é o cara que tem dos oligarcas um dos mais influentes junto ao ditador. Ele agora sugere abertamente que o povo russo trabalhe em regime de servidão, né? Na minha opinião. Ele e os outros empresários, né? Ele lidera uma facção para isso. Na minha opinião, isso é uma escravidão moderna, né? Para cobrir os rombos do Estado russo por causa dessa guerra de Vladimir Putin, que, aliás, o povo apoiou também. Face a propaganda da desinformação na televisão russa. Enquanto pedem sacrifícios extremos à população, os bilionários mantêm seus ativos protegidos, tentando se desvincular de uma conta que eles mesmos ajudaram a criar. Estavam felizes e satisfeitos enquanto estavam ganhando. E agora nem as empresas produtoras de armamento e munição, ou seja, de material bélico em geral, estão ganhando, porque não estão recebendo. Recebem atrasados, né? 3 meses atrás o Putin paga uma, não tem dinheiro. Depois de mais 3 meses paga mais uma, ou paga parte, né? A gigante Rosneft já admite em seus relatórios uma queda brutal nos lucros, descrevendo o cenário atual como uma tempestade perfeita sem saída aparente. A dependência russa de tecnologias estrangeiras, inclusive para reconstruir algumas refinarias, e a impossibilidade de reparar infraestruturas críticas sob sanções aceleram o processo de falência. Especialistas apontam que a economia russa pode estagnar ou entrar em colapso sistêmico a qualquer momento a partir de agora, dada a falta de liquidez, ou seja, acabou o dinheiro. Não tem mais. Eu tinha previsto isso e falei, inclusive no fim do ano passado, quando eu falava sobre os assuntos econômicos da Rússia, vocês devem estar lembrados, eu disse aqui. Em algum momento, na minha primeira avaliação, era que entre o início da primavera e até o fim do verão, que ele passa um pouco da metade do ano, a Rússia para, ela quebra. E já está começando a fazer isso, e os próprios empresários já sentiram isso. Foram se reunir com o Putin para isso e jogar a conta para o povo. O Fundo de Reserva Nacional, que deveria proteger o país em crises, uma grande crise que se formou também, que eles provocaram, está sendo drenado rapidamente. Para quê? Para manter a máquina de guerra funcionando por mais algum dia. Esses caras não tomam jeito. A máquina de guerra tem que parar e esse fundo tem que ir para o povo, para as partes sociais, para a saúde, etc. Né? Então, eu acho que eles têm um problema de QI, né? A inflação descontrolada agora e o aumento do endividamento das famílias mostram que o limite social da Rússia já foi atingido e está prestes a se romper. O ditador contava com a liberação de sanções para vender energia. Ele tinha combinado isso com o amiguinho dele, mas agora não tem sequer os portos operacionais para realizar tais transações, mesmo que as sanções caíssem, como caíram, né? O Trump falou que era para um mês, mas depois falou, acho que talvez as sanções não voltem mais. O Zelensky viu isso, então tá bom. Vamos acabar de destruir os locais de embarque desses produtos. A destruição das unidades de processamento e exportação pela Ucrânia
foi o golpe de misericórdia no planejamento financeiro de longo prazo de Putin. Não há volta para o modelo econômico anterior. A Rússia isolou-se do mundo e destruiu sua própria galinha de ovos de ouro em uma aventura militar idiota que fracassou. A cada dia que passa, o abismo entre a retórica de vitória do governo e a realidade de prateleiras vazias e as indústrias paradas aumenta drasticamente e o fechamento de empresas que quebraram. A ruptura econômica é inevitável, porque o capital sumiu, a infraestrutura foi moída e a confiança internacional na Rússia como fornecedora de energia morreu. O destino da Rússia está selado, né? Essa é a minha opinião muito clara que eu já vinha falando antes. Uma nação outrora rica em recursos, agora definha, sob o peso de dívidas de guerra e uma elite que abandonou o seu próprio povo à própria sorte. Para concluirmos, a falência da Rússia não é mais uma possibilidade remota. É claro, é para já. Para os próximos dias, semanas ou meses, como os próprios oligarcas, como a própria Rússia está reconhecendo. Ao ignorar os avisos a qualquer momento, né? Ao ignorar os avisos e persistir em um conflito insustentável, o Kremlin destruiu as bases de sua própria economia, com portos inoperantes, oligarcas em fuga e uma população sendo empurrada para regimes de trabalho medievais. A Rússia caminha para uma ruptura histórica, da qual levará décadas para se recuperar, ou talvez ela se desintegre e nunca mais vai se recuperar. Não será como hoje, ou como foi antes de 2014. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Aqui é a verdade. Obrigado. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.